Espera um pouco. Pro Rota. Tá. Boa tarde para todo mundo. Pro Rota, boa noite, eu acho, né, Rota? Sim, hoje a gente vai dar continuidade aqui nos seminários de microestrutura de mercado. E hoje vai ser uma apresentação um pouquinho mais teórica, sem tanto resultado empírico de simulações e de dados, porque a gente vai tentar estabelecer uma estrutura matemática que vai servir também aí para os próximos modelos que a gente for ver, mais complexos, de como está modelando e achando propriedades matemáticas do livro de ordens, né? Que representa aí as ordens acumuladas de compra e venda no mercado. E hoje a gente vai fazer uma estrutura matemática que vai ser a base desses modelos, desses livros, com modelos markovianos, né? A gente vai ver que grande parte dos processos que a gente vai usar hoje vão ser processos de Poisson, sem nenhuma correlação entre eles, e também a estrutura desse livro que a gente vai estar gerando hoje é totalmente markoviana. Eu vou estar explicando isso no decorrer da apresentação. Então, eu vou começar dando aqui uns objetivos iniciais. Desculpa, tem alguma dúvida? Não. Eu vou começar aqui dando os objetivos iniciais desse modelo matemático. Eu vou depois descrever a dinâmica, como que vai funcionar a dinâmica desse livro de ordens nesse modelo. Vou dar a definição dos processos de Poisson que a gente vai estar usando para o modelo. E daí, como esse livro ele é dinâmico, ele acaba mexendo de um lado para o outro, a depender de cancelamentos, a depender se ordens, né, em preços melhores chegam, o livro ele vai acabar se deslocando, porque a gente vai ver que ele é um livro finito. A gente só vai estar observando aí N níveis desse livro, então pode ser que esse livro ele vai mexer com o tempo a depender da dinâmica do mercado. Se chegar a um preço melhor, por exemplo, esse livro vai acabar deslocando, né? Uma camada dele a gente não vai mais observar, e a gente vai ter que criar operadores matemáticos que possam fazer esses deslocamentos, nesses movimentos do livro. E daí, por fim, hoje eu vou dar a dinâmica do preço resultante desse modelo. Essa dinâmica de preço resultante ela está em acordo com os modelos em tempo contínuo que a gente conhece da matemática financeira, ou seja, é uma dinâmica que vai respeitar a difusão do preço, né? Que em grandes escalas vai dar na mesma coisa que o movimento browniano, vai ser um processo difusivo. Eu não vou estar apresentando esse resultado hoje, eu vou deixar para a semana que vem, da análise dessa dinâmica em altas escalas de tempo, para estar mostrando a estabilidade e a convergência desse preço no mesmo modelo lá de Bachelier do movimento browniano. Então, os objetivos desse modelo matemático é criar aí as bases, né, ferramentas gerais para um estudo de modelos markovianos em geral desses livros de ordens, né, criar as bases matemáticas para isso. E a gente vai tentar elaborar uma estrutura matemática de tal forma que a gente vai conseguir relacionar cada camada desse livro, né, cada nível de preço desse livro, com o preço do ativo, isto é, com o preço de mid, né, o mid price, que a gente geralmente observa quando a gente busca pelo preço de um ativo aí no Google, a gente está observando o mid price, que é uma média aritmética do melhor preço de compra e do melhor preço de venda, assim como o spread, que é exatamente a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. E vou deixar para a semana que vem um estudo da estabilidade da dinâmica desse preço, de mid, em escalas grandes, né, que a gente fala aqui em escalas macroscópicas, o que vai dar para a gente uma ligação aí entre esses modelos de livros, esses modelos microscópicos, e os modelos em tempo macroscópicos, em tempos contínuos, que a gente vê nos estudos de cálculo estocástico. E aqui eu vou definir, né, esse livro de ordens que a gente vai estar tentando construir matematicamente, formalmente, e ele vai ser meio que um quadro de referências finitos, né? Por que finito? Porque a gente vai estar estudando, a gente vai delimitar a quantidade de níveis que a gente vai estudar, a quantidade de níveis do lado de compra e do lado de venda, né? A gente vai estar estudando aqui as K melhores quantidades de compra e as K melhores quantidades de venda. E aqui eu deixei até em negrito, porque depois eu vou mostrar uma ilustração desse livro, né?
é sempre com referência, quando eu falo K melhores, é sempre com referência ao melhor lado oposto. Então, eu sei lá, eu estou analisando lá o lado de venda, eu pego, então, o lado de compra, eu pego o melhor preço de compra que está tendo no mercado, e eu avanço aí K-Ticks. Ticks, basicamente, é a variação mínima de preço que a gente pode ter no mercado. Aqui na minha rua, eu estou no interior de São Paulo, faz muito barulho, eu peço desculpas, barulho de veículo. Então, quando eu falo o melhor preço de os K melhores preços, né? K melhores cotações é sempre em relação ao lado oposto e contado em número de ticks. Tick aqui é a variação mínima que o preço pode ter no mercado. A gente já sabe que nas bolsas de valores o preço não é contínuo, ele tem que ser armazenado computacionalmente, e esse preço ele varia aí discretamente em ticks, que a gente fala, né? E esses ticks também são, inclusive, dependentes do ativo que a gente está analisando. Então, aqui eu vario K-Ticks em relação ao melhor lado oposto. E aqui eu uso a seguinte notação para representar esse livro. Né? Eu uso aqui a notação vetorial do lado esquerdo, A de T, B de T, em negrito, que basicamente aqui está me dando esses K melhores preços de compra. Aqui eu represento A de ESC, B de BID, que são os melhores preços de compra aqui, e aqui o A, os melhores preços de venda, né? Melhores preços de ESC. Então, acho que é isso. Acho que aqui só tem que ter cuidado mesmo, que eu pego como referência aí sempre em relação ao lado oposto. Né? Então, aqui o A1 ele vai ser o melhor preço de venda em relação aqui ao melhor, em relação à distância, e melhor ao preço de compra B1. Vai ficar um pouquinho mais claro também quando eu mostrar como que eu estou fazendo essa numeração e eu mostrar a imagem desse livro. Antes de eu mostrar a imagem do livro, eu só vou dar algumas aqui definições básicas de algumas quantidades que a gente vai estar usando nos modelos em relação a esse livro que eu acabei de definir. Então, aqui eu já acabei dizendo, mas esses níveis do livro, né, aqui o A, I de T e B, I de T, eles representam aí o melhor nível I de compra e de venda, e essas ordens que chegam nesses níveis, elas não chegam em qualquer quantidade, elas chegam aí múltiplas de um certo número inteiro Q, que nos mercados reais representa o tamanho de lote de compra e venda mínimo que a gente pode ter no mercado. Não pode ser qualquer número real. Essas filas elas vão ser geradas pelo acúmulo de múltiplos de Q, que é esse lote. E em boa parte dos nossos estudos, né, que a gente vai estar vendo nos modelos, a gente vai estar usando 3 definições aqui, que eu vou dar. A primeira delas vai ser as profundidades desse livro, né, profundidades cumulativas de ESC e de BIT, ou seja, de venda e de compra, que basicamente é aqui se eu pego o somatório, por exemplo, dos I primeiros níveis, né, eu somo as ordens que estão acumuladas nesses I primeiros níveis, e isso dá a definição de profundidade cumulativa de venda, ou analogamente, se eu somo as primeiras I camadas de compra, eu vou ter aí a profundidade cumulativa de compra do livro. E aqui, os níveis mínimos de profundidade, ou o inverso dessas profundidades, é basicamente a função inversa da profundidade. Então, sei lá, se eu estou dando o que eu quero, saber o nível no qual, o nível mínimo, né, no qual eu vou atingir aí uma certa profundidade Q, isto é, no qual a soma, no qual a liquidez, eu posso dizer, a soma de todas as ordens, né, a liquidez do mercado está pelo menos Q. Então, eu quero saber o índice, do nível, que somando eu vou ter pelo menos essa quantidade de ordens. Então, a definição matemática rigorosa está aqui, vai ser o índice P, tal que a profundidade ela vai ser maior, estritamente maior do que essa liquidez que eu estou pedindo. E mesma coisa aqui, analogamente, para o lado de compra. Se eu estou querendo uma profundidade de compra de Q', eu preciso aqui achar o índice do nível, um índice P, tal que a profundidade acumulada até esse nível P seja maior do que essa liquidez do que eu estou pedindo Q'. A última grandeza importante que a gente vai estar usando é o spread. E o spread já vai ficar um pouquinho mais claro na próxima imagem, mas o spread aqui, né, o índice do spread, vai ser exatamente o índice do spread, né, que eu faço aqui o IS, é o spread em número de ticks, basicamente, ele é igual para os dois lados, a gente já vai ver isso daqui a pouco, mas ele é igual para os dois lados, então eu posso definir de uma vez só.
E ele basicamente é o primeiro nível onde eu tenho uma quantidade maior do que zero de liquidez sendo oferta, nos dois lados, né? Então, aqui esse índice S, né, que é basicamente o spread em número de ticks, eu pego lá o spread, a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra, e divido ele aqui por ΔP. ΔP é o tick do mercado que eu estou analisando, né? Então, basicamente, é a unidade de preço, a unidade mínima de preço do mercado. Se eu faço essa divisão, em relação aí ao nível onde eu vou ter pelo menos mais do que zero, né, uma quantidade não nula sendo ofertada, eu vou ter exatamente o spread em número de ticks, que é esse IS que a gente vai estar usando também nos modelos. Basicamente, é uma medida aí de largura do spread. E por que eles são iguais? Isso é devido ao sistema de numeração do livro que a gente adotou, que eu dei um pouquinho de ênfase no slide aqui anterior. Eu já vou mostrar para nós aqui a ilustração e a gente vai ver que eles são iguais, né? Independente do lado que a gente está, esse S aqui, por consistência, tem que dar o mesmo número. Afinal de contas, o spread é o mesmo, pegando como referência seja o lado de compra ou seja o lado de venda. E também eu vou dar algumas condições de contorno desse modelo logo a seguir, que vão dar uma certa segurança, né, com total certeza que esse spread ele vai ser menor do que ele vai ser limitado, ele não vai ser infinito. Ficou alguma dúvida em relação a essas três quantidades definidas até o momento? Não. Ok, perfeito então. Aqui só uma condição de contorno básica que eu vou adotar no modelo justamente para limitar esse spread, para não deixar que esse spread aí exploda conforme a gente faz a simulação do modelo. Então, aqui, como eu já disse, né, esse livro ele pode ser encarado como um quadro de referência, né? Uma referência aí dos melhores preços de compra e de venda, e que eles vão ser shiftados de acordo com as ordens vão sendo canceladas ou melhores ordens vão chegando no mercado. Então, a gente tem que literalmente imaginar um quadro dinâmico que vai mexendo, mas que a gente só analisa aí 2K camadas. E uma vez que a gente está seguindo um preço, vamos dizer aí, a gente está seguindo os melhores preços de venda, chega um melhor preço de venda, ele é armazenado no mercado, e como ele for armazenado, né, o livro ele vai dar um shift e a gente vai perder claramente o pior preço de venda que a gente estava analisando. Porque agora o pior preço de venda vai ser o penúltimo preço de venda anterior, né? Porque o livro ele vai meio que ter se deslocado se a gente colocar uma ordem melhor de venda no começo dele. Então, uma vez que a gente perde esse pior preço de venda ou de compra, analogamente, a gente vai esquecer da quantidade que estava nele. Se a gente estava acompanhando esse pior preço de venda, a gente deslocou esse livro, a gente perdeu ele, a gente vai esquecer da quantidade que estava nele e a gente vai setar, né? A gente vai associar a esses níveis perdidos uma quantidade constante padrão aqui que eu vou estar chamando de A infinito e de B infinito. Só para mostrar que esses níveis estão fora aí do alcance dessas 2K camadas que a gente está acompanhando. E aqui eu vou mostrar para vocês, em seguida, eu vou estar mostrando uma figura desse livro onde A infinito e B infinito é simplesmente 4 unidades, 4 ordens por mera convenção. Mas é muito importante ter essa convenção de contorno, porque essa convenção de contorno ela mantém sempre o spread limitado. E por que ela mantém sempre o spread limitado? Justamente porque ela vai dar uma segurança para a gente de que o LOB, né, de que esse livro de ordens, ele nunca vai estar vazio. E se ele nunca vai estar vazio, justamente porque, independente se eu estou seguindo ou não a camada, eu sempre tenho pelo menos A infinito e B infinito nessa camada, de forma automática, nas camadas que eu não estou sendo seguidas. Então, quer dizer, se uma ordem de mercado muito grande chega lá e esvazia o nível inteiro, as próximas camadas que eu não estava acompanhando, elas vão começar a serem acompanhadas, justamente porque o livro foi totalmente esvaziado por uma ordem muito grande. Mas elas não vão ser zero, elas não vão ser infinito, elas vão estar setadas, associadas a esse valor aqui inicial. E daí isso faz do que os preços de ESC e os preços de bid, ou seja, o melhor preço de venda e o melhor preço de compra, eles sempre estejam muito bem definidos. Eles nunca vão ser todos zero, ou nunca vão ser todos muito grandes, infinitos,
Então, isso vai sempre dar um spread e um preço de ESC e um preço de bid muito bem definidos. E também aqui, muito importante, isso daqui vai... aqui tem um erro ortográfico. Isso aqui vai reforçar a propriedade markoviana desse livro, né? Porque a gente vai deixar de acompanhar, a gente vai deixar de ter memória de preços que foram visitados e que deixaram de ser seguidos, justamente aí por conta dos movimentos, da dinâmica do mercado. Então, essa condição de contorno aparentemente simples, ela dá muita segurança para a gente de limitação de quantidades importantes, né, de preço, de compra, de venda, de spread, mas também dá aí uma certa segurança de uma propriedade de Markov, visto que a gente perde a memória de preços distantes que a gente deixou de acompanhar. Isso aqui está bem alinhado com a realidade do mercado, porque os negociadores do mercado, né, os traders atualmente, eles seguem lá na tela deles um certo número de camadas fixo também, eles não têm todas as camadas mostradas na tela deles, e basicamente é um modelo até que fiel aí às telas de negociação usadas na prática. Então, aqui, para esclarecer notações, né, para não ficar confuso o que eu estou dizendo, aqui está o nosso esquema, que eu estou matemático, que a gente vai modelar. Então, aqui a gente tem que K, esse grande casão aqui, né, o número de camadas de cada lado que a gente está seguindo, ele é igual a 9. Então, aqui eu sigo 9 numerações de ESC e 9 numerações de bid. Por convenção, as ordens de bid, de compra, elas são negativas, e as ordens de venda ESC são positivas. E aqui a gente vê que essa numeração A1, A2, A3 dos níveis de compra ou dos níveis de venda, desculpa, né? Ou dos níveis de compra, B1, B2, B3, elas são em relação ao melhor lado, né? A distância de ticks da melhor oferta do lado oposto. Então, aqui a melhor oferta de bid que eu tenho, a melhor oferta de compra que eu tenho, ela está acontecendo aqui, nesse patamar aqui, no B5. Qual que é a distância do melhor preço de venda desse livro, né? Exatamente esse A1 aqui, é esse preço aqui, e daí eu começo a numerar a partir daqui o meu lado de vendas, até chegar em 9, A1, A2, A3, A4, A5, até chegar no número de camadas que eu estou seguindo. E a mesma coisa para vendas, né? Aqui, quando eu vou numerar lá o meu vetor de compras, eu começo a numerar ele relativamente à melhor ordem de venda. A melhor ordem de venda se encontra aqui. Então, eu começo a numerar o meu vetor de compras a partir daqui, numerando ele em ticks do mercado a partir daqui. B1, B2, B3, B4, B5. E assim se dá a numeração desse livro, né? Agora, a gente pode imaginar que, como esse número aqui é o spread é basicamente a distância entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, o S, aqui que a gente está acompanhando. O número de ticks aqui, né, que esse S envolve, que aqui no caso é 1, 2, 3, 4, 5, é exatamente o IS, que a gente tinha definido anteriormente. E aqui é aquele negócio de que quando os preços, né, o nível de preço saiu do meu alcance, seja no lado de venda ou seja no lado de compra, eu seto essas colunas que não estão sendo acompanhadas para A infinito ou B infinito. No caso aqui, são 4 unidades nessa ilustração. Eu acho que eu não esqueci de nada. Talvez valha a pena comentar que tudo isso aqui é dinâmico, né? Então, a gente pode imaginar que se chega uma ordem aqui e cancela, né, o cara que botou esse A5 aqui, que é a melhor ordem de venda, ordem limite de venda. Se o cara decide anular isso daqui, a melhor ordem limite de venda vai passar a ser o A6. E daí, como toda a coluna de Bs ela é numerada em função da distância desse A5, se o A5 for cancelado e a melhor ordem de venda passar a ser o A6 aqui, eu vou ter que renumerar toda o meu lado B. Então, quer dizer, alterações desse lado do livro, do lado de venda, pode afetar a numeração do lado de compra e vice-versa. Alterações aqui, se eu anular aqui, se chegar uma ordem e cancelar o meu B5, eu vou ter que renumerar também todo o meu lado, a numeração dos As aqui, porque exatamente mudou aí a minha referência de compra. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Essa noção da dinamicidade da numeração e do livro vai ser extremamente importante para elaborar as equações que vai governar a dinâmica do preço. Mas beleza, então, continuando.
Então, aqui, vamos começar a modelar como que vai se dar a dinâmica desse livro e de cada uma dessas camadas. Então, aqui, a chegada das ordens de mercado, e vale a pena lembrar, ordens de mercado são aquelas que chegam e precisam ser executadas imediatamente. Então, uma ordem de mercado de compra, ela vai chegar e vai executar contra essa melhor camada de venda aqui. Elas executam instantaneamente contra a melhor camada de venda. Lembrando que elas dão uma certa segurança de volume, ela vai ser executada até o volume total dela ser coberto, né? Mas pode ser que ela percorra o livro de vendas aqui, né? Pode ser que se eu jogar uma ordem muito forte, muito grande de compra, só esse A5 aqui não vai dar o volume que eu quero e eu vou começar a percorrer isso daqui. E daí o preço médio de execução a gente não vai ter tanta certeza de quanto vai ser, né? Vai depender da estrutura do lado de vendas aqui e vice-versa. Inclusive, para esse problema, né, de preço médio de execução, que a microestrutura ela se volta tanto na teoria. Vai ter muitos algoritmos que a gente vai ver para tentar justamente otimizar essas execuções e garantir preço médio de compra ou preço médio de venda. Mas, enfim, ordens de mercado, ordens limites, que é aquelas que vão ficar armazenadas, né, que eu vou dar uma ordem limite de compra ou de venda para ficar armazenado no livro, e cancelamentos de ordens, todos eles a gente vai modelar as chegadas dessas ordens com processos poissonianos, né? Com processos de Poisson, ou seja, o tempo entre a chegada dessas ordens, né, vão estar distribuídas exponencialmente. Lá da teoria de que o tempo, né, o tempo acumulado entre duas chegadas de Poisson segue uma distribuição exponencial. Aqui, a notação, então, aqui está em vermelho, mas sempre que eu utilizar mais, eu estou me referindo ao lado de venda do livro, né, ao lado de ESC, e sempre que eu usar menos, eu estou me referindo ao lado de compra, ao lado bid, né, porque a gente definiu aí como a convenção que o bid vai ser negativo. Então, aqui, M mais ou menos de T vai ser um processo de Poisson de contagem, né? A contagem do número de ordens de mercado, que vai estar chegando aí com intensidades, respectivamente, lambda mais e lambda menos constantes. Então, são processos de chegada com intensidade constante, processos de Poisson normais, né? Regulares, estacionários no tempo, constantes. Inclusive, uma melhoria desse modelo é tentar fazer essas intensidades variarem com o tempo. A gente vai ver isso. Não vai demorar muito para a gente ver como adaptar esses processos de Poisson, mas por enquanto eles são constantes. Então, aqui, a contagem do número de ordens de mercado, M mais ou menos de T, são os processos de Poisson de contagens, processos de ordens limites no nível I. No nível I aqui, seja no lado de ESC, seja no lado de bit, mais ou menos. Também aqui com intensidades constantes para todos os níveis, né? Lambda I, totalmente constante. E aqui, muito importante, os cancelamentos. Também vão ser processos de Poisson com intensidades constantes. Na verdade, constantes, mas que podem mudar, porque aqui a gente tem que ser coerente, né? Porque se um dos níveis estiver vazio, sei lá, se um nível A2 não tiver nenhuma ordem nele, a gente não pode querer cancelar nada nele, não vai ser coerente. Então aqui a gente fala que a intensidade de cancelamento no nível I, seja aqui do lado de compra ou seja no lado de venda, ela é proporcional à quantidade de ordens que está nesse nível. Então, aqui, AI, quantidade de ordens de venda, ou módulo de BI, porque as ordens de venda são negativas do lado de compra. As ordens de compra são negativas, né, do lado de compra. Então, a gente faz essas intensidades serem constantes ao número de ordens armazenadas, para o caso do cancelamento, para a gente ter coerência e não querer fazer cancelamentos em uma fila que está vazia. Alguma dúvida? Não. Ok, então aqui, agora, a gente já tem aí todos os ingredientes para estar definindo as equações, né, que vão governar cada um desses níveis, seja os níveis de
de venda, né, a I de T, seja os níveis de compra, B e de T. Na verdade, não existe nenhuma diferença entre essas duas equações. O que vai mudar aí vão ser os sinais, apenas os sinais. Então, basicamente, eu vou pegar aqui como referência a equação dos níveis de compra, de venda, desculpa, né? Estou sempre invertendo, dos níveis de ESC aqui, de venda, a I de T. Eu vou explicar como que eu cheguei nessa equação. Ela parece ser feia, mas ela é fácil de entender, eu vou explicar. E daí para o BI de T aqui, né, para a dinâmica de cada uma dos níveis de compra do BID, a explicação é extremamente análoga. A única coisa que muda é que a gente tem que tomar cuidado com os sinais, porque as ordens de compra elas são negativas. Então, se a gente, por exemplo, quer aumentar a quantidade de ordens de compra, a gente, na verdade, tem que diminuir, né, essa quantidade ainda mais, justamente porque ela é negativa. Então, o que acontece aqui, né? Os três primeiros termos aqui, ignorando esses J's aqui, todos esses J's aqui são operadores de deslocamento, porque esse livro ele pode ser renumerado, a gente pode fazer uma renumeração desse livro com o passar do tempo, a depender do que aconteceu no lado oposto, no caso aqui no lado de compra. Então, todos esses J's aqui estão fazendo a renumeração dessas camadas. Mas os três primeiros termos aqui, eles são fáceis de entender. O primeiro termo aqui, ele está tentando pegar em consideração a chegada de uma ordem de mercado do lado de compra, do lado de venda, né? Então, aqui lembrando que mais é sempre o lado de venda. DM aqui é o processo de M mais é o processo de Poisson de contagem de ordens de mercado de venda. Então, justamente, eu estou tentando capturar aqui se chegou com esse DM, né, de T, nesse passo de tempo. Eu estou nesse passo de tempo de DT, infinitesimal. Eu estou tentando verificar se chegou ou não uma ordem de mercado de venda com esse DM de T. E se chegou, eu estou querendo ver com esse coeficiente aqui se isso, eu estou tentar pegar quanto que essa ordem de venda, de mercado de venda, né, consumiu desse livro e em qual camada foi consumida. Então aqui eu pego uma função indicadora, então eu tenho que percorrer esse livro aqui até que o AI de T seja diferente de zero. Eu tenho que percorrer ele lá do lado de venda, né? Até que eu tenha alguma quantidade a ser consumida, efetivamente. Então, se eu volto aqui na imagem, a gente vê que o A1 está vazio, o A2 está vazio, o A3 está vazio, o A4 vazio, o A5, o A5 já começa a ter liquidez para ser consumida aqui, no caso de uma ordem de mercado de compra, né? São ordens de mercado de compra que vão fazer aqui o consumo dessas ordens de venda. Então, aqui, basicamente, uma função indicadora só indicando para a gente, né, se essa camada está vazia ou não. E uma vez que a gente identifica, né, que a camada não está vazia, a gente vai querer consumir ela. E como que a gente estabelece a quantidade que a gente vai consumir, né? Que aqui é a quantidade de compra, né, de ordem de compra que chegou. Então, aqui chegou uma quantidade unitária, justamente porque esse mercado ele é definido em múltiplos de Q. Então, se eu estou falando que chegou uma ordem de compra de mercado de magnitude, né, de Q ações, eu quero saber quanto que me resta desse nível aqui, aí, não nulo, porque aqui eu já estabeleci que ele é não nulo pela identidade. Então, se ele for não nulo, eu quero saber quanto que me resta para consumir dele. E o que eu faço? Eu faço Q menos a profundidade. Lembramos aqui que esse A maiúsculo é a profundidade acumulada até aqui. Então, é a profundidade de ordens que eu já acumulei até esse nível I. Porque pode ser que eu já cheguei nesse nível I aqui que eu estou analisando, mas que essa ordem de mercado de compra, ela já foi satisfeita com os níveis anteriores, né? Com essa quantidade aqui acumulada até os níveis anteriores aí. E daí essa quantidade aqui entre parênteses, que é a ordem que chegou menos a quantidade acumulada, ela vai dar negativa. E daí eu uso essa função aqui mais, né? Ela está aqui, esse parênteses mais aqui é igual àquela função, é o máximo entre 0 e o que está dentro dos parênteses, né? É a mesma função que a gente usa em teoria de opções, quando a gente quer ver se uma opção ela tem valor ou não. A gente pega o máximo entre 0 e o valor da opção. Aqui é a mesma coisa,
totalmente num contexto diferente, mas é um máximo entre 0 e o valor que está dentro dos parênteses. Se isso aqui for negativo, quer dizer que a profundidade, toda a liquidez anterior a esse nível aí, ela já deu conta aqui dessa ordem de mercado de compra Q. E daí vai dar negativo, quer dizer que a profundidade anterior já foi maior e eu não faço nada. Não vai ter alteração nesse nível aí. Caso contrário, eu faço aqui o consumo exatamente dessa diferença restante. Os próximos aqui é só para identificar se teve ordem limite chegada nesse nível, né? Então, pode ser que alguém deu uma ordem de limite exatamente nesse nível aí. E aqui eu estou pegando essa ordem de Q que chegou. E aqui, cancelamento. Se teve alguma variação ali de ordem de cancelamento que chegou nesse nível, eu faço uma subtração aqui de Q ordens desse nível. Os próximos termos eu vou explicar definindo como que funciona esse operador aqui de renumeração, mas eles também vão ser fáceis de se entender. Vamos dar uma ignorada neles, eu já vou definir eles aqui no próximo slide, eles são fáceis quando a gente vê a definição deles, e daí a gente pega aqui todas as transformações possíveis que possam ter afetado cada uma dessas camadas AI ou BI. Ficou alguma dúvida em relação à dinâmica, né, desses 3 primeiros termos aqui? É bem denso. É denso. A notação matemática é densa. Tem que tomar cuidado. Quando eu analisei isso aqui pela primeira vez, eu voltei várias vezes, né, até entender. Mas faz sentido. Faz bastante sentido. Depois que a gente pega tempo para mastigar, né, porque é muito denso a notação. Mas, assim, os dois últimos aqui, se chegou um cancelamento em I, eu faço a redução. Se chegou uma ordem limite em I, eu faço o adicionamento. E o termo mais difícil de se compreender aqui é o primeiro, né? Que eu tenho que percorrer o livro para dar conta se alguma ordem de mercado aqui, de compra DM+, chegou e afetou esse lado da compra, de venda, esse lado de venda aí. E daí eu preciso ver se essa camada não é nula, através dessa função de densidade. E uma vez que eu vi que ela não está vazia, eu ainda preciso ver se resta alguma coisa a consumir nela, pegando em conta toda a profundidade de liquidez já acumulada anteriormente aqui com esse AI aqui. Isso aqui seria a ideia. Tá ok? Beleza. E aqui eu vou explicar, uma vez que a gente já pegou todos esses eventos que pode acontecer, ainda a gente vai precisar ver se aconteceu alguma renumeração, né? Se, por exemplo, chegou alguma ordem limite aqui melhor do que a todas as outras, a gente vai ter uma outra referência, e daí a gente vai precisar fazer uma renumeração da camada. E como que acontece, né, uma renumeração das camadas? Então, aqui, basicamente, eu só estou explicando esses 3 primeiros termos, né? Então, aqui, os primeiros 3 termos descrevem de forma direta a evolução dessa fila em um determinado limite I, sob a influência de 3 tipos de eventos. Seja uma ordem de compra no mercado, que vai diminuir aí em um montante Q, o primeiro nível não nulo, do lado da ordem, né? Então, aqui a gente vê que a gente tem uma diminuição aqui, devido a uma ordem de mercado. No primeiro nível não nulo, mas pode ser que afete daí, na verdade, diversos níveis, né? É isso que a gente tenta pegar aqui com essa comunidade, com essa profundidade. Uma nova ordem limite e uma nova ordem de cancelamento. Então, esses 3 termos representam esses 3 eventos. E aqui, os operadores de shift, para fazer aí a renumeração, se acontecer alguma renumeração. Então, aqui esses operadores J, que está nessas equações, são operadores de renumeração, de deslocamento, e como que eles sempre acontecem, né? Possivelmente, quando acontece uma possível renumeração aí, quando alguma ordem afeta o lado oposto. Então, só aqui para lembrar, se esse B5 desaparecer, mudou toda a nossa referência de numeração aqui do lado de venda. A gente vai ter que... o A1 vai começar a ser aqui, o A1 vai começar a ser aqui no B6, né? A nova melhor ordem de compra vai ser esse B7 e a gente vai começar a numerar a partir daqui. Vai ser aqui A1, A2, A3, A4, vai ter que fazer essa renumeração. E como que funciona essa renumeração, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, como que funcionaria, né, esse operador de shift com a chegada de uma ordem de venda
essa ordem de venda aqui é DM a menos 1 de T, de tamanho Q, né? Então, ordem de venda no mercado, ordem de mercado de venda. É exatamente o que eu estava tentando descrever aqui. Uma ordem de mercado de venda, ela é instantânea, ela é uma ordem de venda instantânea, ele vai chegar e vai aceitar esse preço B5 aqui, que é o, sei lá, é o pior preço de compra que a gente tem, né? Ou, em outros casos, o melhor preço de compra que a gente tem, o preço mais alto de compra que a gente tem. Se o cara chega querendo vender instantaneamente, uma ordem de mercado de venda, ele vai afetar esse B5. Aqui a gente representa essa ordem de mercado de venda por DM a menos 1, seguindo a nossa notação. A gente fala aqui que ela tem um tamanho Q, e se ela tiver um tamanho Q, como que a gente sabe se possivelmente a gente vai precisar fazer esse deslocamento aqui, né, do lado de venda, K vezes, né? Possivelmente a gente tem que deslocar esse lado de venda K vezes. E para ver se a gente precisa deslocar K vezes, se a gente precisa chegar lá, introduzir K zeros, né, e fazer toda a renumeração aqui dos limites, né, até Kzão menos K, porque aqui eu deixei de seguir K, Kzinha, camadas, devido a essa deslocação K vezes. Como que eu faço para descobrir esse K vezes de shifts que eu preciso fazer? Bom, novamente, usando aí a questão da profundidade. Porque se chegou uma ordem de tamanho Q para ser executada do lado de compra, né? Então o cara está querendo lá vender que quantidades. Isso aí vai afetar o lado de compra. Então eu preciso ver qual índice lá do lado de compra eu vou precisar ficar somando até que eu cubra essa ordem de venda de Q. E daí o que eu estou fazendo é, aqui vamos considerar que chegou uma ordem lá de tamanho 10. Eu preciso somar aqui até chegar em 10 unidades. Então, em qual índice eu vou chegar? Aqui, vamos supor, tem 2 e aqui tem 8. Então, eu vou passar vou somar a B5, vou somar a B6, vou somar a B7. Opa, aqui deu 10. Então, eu precisei vir até aqui para cobrir a minha ordem de mercado de venda instantânea. E daí eu vou ter que fazer a renumeração a partir daqui do lado de venda, né? Então, aqui vai ser o A1, o A2, o A3. Aqui a gente tem que tomar em conta que aqui, para a gente ver... Então, aqui quer dizer, a gente pegou o quê? Né? A gente deslocou quantas vezes? A gente vai ter mais 2 zeros. Porque esse daqui já era 0. Esse daqui já era 0, esse daqui já era 0, esse daqui já era 0. Agora, o B6 e o B5... Desculpa, o B7, o B6 e o B5 vão ser zeros também. Então, a gente vai ter aqui 0, aqui 0, aqui 0. Então, a gente vai ter mais 3 zeros, né? Então, como que a gente faz para descobrir que a gente teve mais 3 zeros? A gente somou até descobrir aqui a profundidade de compra que a gente precisou chegar para cobrir essa ordem de venda e tirou e subtraiu, né, tudo que já era 0. Mas tudo que já era 0 é exatamente o spread, né? Esse daqui, ó, B4, B5, B2 e B1, esses 4 níveis aqui representam o spread anterior. Então, é isso aqui que essa equação de casinho está querendo mostrar para a gente. A gente precisa ficar somando, pegar o menor índice possível, né? O ínfimo P, tal que a soma dessas camadas de compra vai cobrir esse total, esse montante Q dessa ordem de venda que chegou, e depois a gente tira aí o IS. Isso daqui é o IS, né? Exatamente aí a profundidade correspondente a 0, que é o spread anterior que eu tinha definido. Então, isso daqui é a função inversa da profundidade do tamanho da ordem de venda que chegou, menos o spread anterior. E daí a gente vai ter esse número casinho de vezes, né? Que esse operador aqui vai estar fazendo esse deslocamento no vetor de vendas. E daí a gente consegue se a gente aplica esse operador, né, no vetor A gente consegue descobrir aqui quantas vezes a gente precisou fazer essa renumeração. Se a gente vem aqui, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó, nesse primeiro termo. Nesse primeiro termo, a gente está fazendo essa renumeração devido justamente aí a uma ordem que chegou de mercado aqui. Ficou claro? Eu sei que é denso, mas pelo menos deu para pegar a essência do que está acontecendo com esses operadores J e de como a gente acha esse número de deslocamentos casinho.
Beleza. Ok, é extremamente denso, mas pelo menos a gente tem uma descrição matemática super exata de como fazer isso. Aqui pode ser que aconteça também um deslocamento devido a um cancelamento. Mas cancelamento, se um cancelamento acontecer, eu vou voltar aqui na imagem, ele só vai afetar a numeração desse livro se ele acontecer seja no melhor preço de bid ou seja no melhor preço de ESC, né? Se acontecer um cancelamento nessas camadas intermediárias aqui, ele não vai afetar a numeração do livro. Ele só afeta se ele acontecer aqui nas extremidades. Então, o que acontece é que se acontecer cancelamento de ordem, é equivalente a acontecer uma execução de ordem de mercado, né? Então, aqui, esses cancelamentos, eles só vão afetar esse vetor, aqui no caso eu botei como referência o vetor de vendas, se eles acontecerem exatamente lá no índice do spread, se eles acontecerem exatamente na extremidade. E daí é extremamente equivalente ao operador de deslocamento aqui de ordem de mercado. É como se estivesse chegando uma ordem de mercado e a gente precisa percorrer esse livro até cancelar, aqui não vai ser executar a ordem, mas vai ser cancelar tudo até chegar aí até chegar na quantidade requisitada de cancelamento. Mas a gente pode dizer que fisicamente é equivalente aí a uma execução, não tem diferença nenhuma. Então, aqui, JC, a gente vê que a gente já consegue aqui entender também o último termo. Aqui eu coloquei aqui um somatório, porque... Bom, primeira coisa que eu não precisava... Ele colocou um somatório aqui só para ser rígido, né? O autor da bibliografia, do paper. Porque eu não precisava botar um somatório. Na verdade, aqui a única coisa que eu preciso é do JC e S. Porque todos os cancelamentos que acontecem em camadas, né? Que não foram JC e S, não afetam o livro. Mas aqui, como a gente está modelando camada por camada, né? Aqui é DAI de T, ele faz essa soma aqui para ver se o cancelamento em cada uma dessas camadas pode afetar ou não essa camada. Mas, no fim das contas, o único cancelamento que vai afetar, que vai ter uma ação não nula aqui nesse somatório, vai ser exatamente o cancelamento que aconteceria aqui nos extremos. E que equivaleria aí a uma execução de ordem de mercado. Acho que talvez para ficar ainda mais correto o que eu estou falando é que isso daqui, um cancelamento, né, ele pode percorrer também o livro. Se ele for muito grande, ele vai percorrendo até cancelar todo mundo. Então talvez seja por isso que tenha esse somatório aqui, porque um cancelamento ele pode afetar várias camadas. A priori ele afeta só a camada de bordo, mas se ele for muito grande, ele começa a consumir várias e várias camadas. E aí a gente tem que pegar a ação desse cancelamento em todas essas camadas. O operador a gente define da mesma forma aqui. E aqui, para não ficar muito denso, eu vou passar um pouco rápido, para chegar até na ideia final dessa apresentação. Mas aqui, se a gente tiver uma ordem limite que chega dentro do spread, então o que fisicamente seria isso, né? Seria chegar aqui no A, a gente pega esse vetor de As aqui, um trader chegou lá e depositou um A2 aqui. Depositou uma ordem que corresponde a esse A2. Mas se ele depositou aqui uma ordem que corresponde a um A2, ele acabou de depositar uma ordem dentro do spread. Isso altera tudo. Isso altera, inclusive, o spread. Isso altera, inclusive, a numeração. Aqui não vai ser mais A2, né? Desculpa, aqui não vai ser mais B3. Isso aqui vai alterar totalmente a numeração das compras. Não vai ser mais B3. Na verdade, vai ser B1. Porque aqui vai ser a distância mais curta em relação ao melhor preço de venda. Então, altera toda a referência, se chegar uma ordem limite que chega e corta esse spread aqui dentro. Então, aqui, esses operadores de JL, eles tentam ver se a ação da chegada de uma ordem limite em LI, ela vai possivelmente estar aí alterando também essa renumeração. E daí a gente pode ver também que, se a gente ficar pensando, é denso, mas se a gente pensar e botar no papel, a gente pode descobrir exatamente o número casinho de vezes que a gente vai precisar estar fazendo esses deslocamentos. E lembrando, toda vez que a gente faz um deslocamento, devido aqui a essas ordens, né, limites que chegam, a gente está perdendo aqui as camadas finais. Se ordens limites chegam aqui dentro do spread, né, a gente perde aqui essas ordens finais, as piores ordens que a gente estava acompanhando, mas a gente não bota zero.
a gente bota aquela convenção de A infinito e B infinito, no nosso caso do nosso livro aqui da ilustração 4, para justamente ter a condição de contorno e ter toda a estabilidade do modelo perante uma simulação. Ok. Aqui, dado que a gente tem tudo isso, a gente consegue as equações também diferenciais estocásticas que regem os preços, os melhores preços, né? Porque aqui a gente botou, basicamente, aqui é só um corolário, na verdade, né? Porque aqui a gente definiu camada por camada, né? A gente tem basicamente aqui essas equações tem o livro inteiro. Daí, se a gente vai lá e especifica, não, mas eu não quero todas as camadas, eu não quero acompanhar todas essas camadas aqui aí, eu só quero acompanhar as melhores, ou seja, eu quero só acompanhar o preço de ESC e o preço de compra. Eu não quero ficar acompanhando todo esse livro, todas essas camadas. E daí, se a gente pega essas equações gerais aqui de venda e de compra, de níveis de preço de venda e de compra, e a gente especifica ela só para essas condições aqui da borda, né, só para os melhores preços de venda e de compra, a gente chega em equações um pouquinho mais simples, ainda assim muito feias e densas, que dão para a gente a dinâmica do melhor preço de venda e do melhor preço de compra. Aqui, novamente, melhor preço de ESC, de venda, e melhor preço de compra. As equações são extremamente análogas. A única coisa que muda, inclusive, é só esse sinal menos aqui na frente, para pegar em conta aqui que esse preço de compra ele é adotado por convenção sendo negativo. E aqui, então, explicando rapidamente, né, para não ficar extremamente densa essa apresentação, como funciona essa equação, a gente precisa ver aqui novamente aqueles três termos, seja uma ordem de mercado que chegou, e aqui para estar afetando, né, o melhor preço de venda seria uma ordem de mercado de compra, DM mais de T. Aqui o cancelamento, né? Aqui, se chegar a um cancelamento, a gente está querendo ver quanto que ele consumiu, qual que é a distância que ele consumiu lá em relação ao spread. Então, aqui a gente tem um número de índices, né, que a gente consumiu desde o spread. A gente faz aqui a profundidade menos o índice do spread. E aqui a gente vê que está tudo dentro de um colchetes, que multiplica pelo TIC. Então, aqui, só para dar uma ideia do que é isso, por exemplo, se aqui chegou uma ordem de compra que consumiu essas duas camadas, né? A gente quer saber exatamente isso. Eu quero saber que a gente consumiu duas camadas. É isso que eu quero saber. Porque se eu consumir duas camadas, ou seja, se toda essa profundidade acumulada, menos o spread, que é esse espaço em branco aqui, dá 2, que é uma ordem que consumiu essas duas camadas, quanto que do meu preço de ESC variou? Vai ser o TIC, que é o tamanho de cada um desses intervalinhos aqui, que é exatamente o TIC do mercado, vezes 2. Vezes 2, que são essas duas camadas que teriam sido hipoteticamente consumidas. É isso que eu estou tentando pegar, por exemplo, nesse último termo aqui. Se chegou uma ordem de cancelamento, eu quero saber toda a profundidade necessária para consumir esse cancelamento, que menos o spread, que eu já tinha anteriormente, hipoteticamente teria dado 2, nesse exemplo que eu acabei de dar, e tudo isso está multiplicado pelo TIC do mercado aqui. Então, quer dizer, o preço ele variou aí mais, né? Mais 2 vezes o TIC, né? A gente aumentou o preço de venda de mais 2 vezes o TIC se 2 camadas aqui forem eliminadas. É isso que o cancelamento está pegando. O cancelamento, mas também aqui exatamente ordens de mercado. Pegam exatamente a mesma coisa. Profundidade necessária, né? Em número de intervalos aí, vezes o tamanho de cada um dos intervalos, vai dar a variação de preço devido a uma ordem de mercado. E aqui, mesma coisa, com esse somatório aí de ordens limites. Aqui são ordens, ele faz aqui ordens limites, né, de todas as camadas, mas aqui seriam as ordens que chegam dentro do spread. Então, aqui IS é o spread menos I, né? IS menos I quer dizer que a gente está exatamente dentro do spread e que aqui é um menos, porque isso estaria diminuindo o preço de venda. Porque se aqui a gente pega e se chega uma ordem aqui, o preço de venda caiu. Justamente por isso que a gente tem esse sinal de menos aqui. A gente tem um sinal de menos aqui dizendo que uma ordem limite que chega dentro do spread diminui o preço do mercado. Uma equação diferencial estocástica complicada, densa, mas que fisicamente tem bastante sentido. E dá para simular facilmente. Nas próximas semanas eu vou dar uma descrição de como simular esse modelo.
e ele fita muito bem com dados empíricos de alta frequência do mercado, mas fica para as próximas semanas. Mas, então, dado que a gente tem essas equações diferenciais aqui do melhor preço de venda e do melhor preço de compra, a gente tem tudo. A gente pode pegar essas equações, né, pegar a média aritmética dessas duas equações, e a gente vai ter o preço de mid. Então, aqui a gente tem dP de T, que é a equação diferencial estocástica, que daria aí a governança, né, a equação que governa o preço de mid desse ativo, se a gente pega a média das duas outras. E se a gente pega a diferença delas, entre o dP de A e dP de T, a gente tem o ds de T, que basicamente é a equação diferencial estocástica que governa o spread do nosso modelo. Então, veja, a gente partiu da modelagem de camadas de preços, de coisas microscópicas que a gente não consegue observar facilmente no mercado, a não ser que a gente tenha dados de alta frequência, dados de camadas por camadas, que são extremamente caros, mas desse modelo a gente chegou em modelos ainda alta frequência aqui, né, do preço de mid e do spread. E agora o interessante vai ser analisar a estabilidade dessas equações e como elas se comportam, né, por intervalos muito grandes de tempo. Isto é, se a gente pega intervalos muito grandes de tempo, se a gente pega esse dP de T para intervalos muito grandes de tempo, a gente quer ver se isso corresponde a uma difusão e se o mercado que a gente acabou de criar é eficiente ou não. E é isso que vai acontecer. Nas próximas semanas a gente vai analisar, a gente vai escalar para diversas escalas de tempo diferentes esse preço e esse spread, e a gente vai ver que eles seguem o que a gente quer. Ou seja, que esse preço é difusivo em escalas grandes e que o spread aqui também vai seguir fatos estilizados, né, estatísticos do mercado com dados reais. E aqui, para finalizar, tendo essas duas equações aqui, a gente também consegue os drifts. Basta a gente pegar a esperança dos dois lados, né? Porque se a gente pega a esperança dos dois lados aqui, por exemplo, dessa primeira equação, a gente teria o drift do preço do melhor preço de venda. Mas é fácil, né, de aplicar o drift, porque a gente sabe quanto que é a média de contagem desse processo de Poisson, DM, a gente sabe quanto que é a intensidade também, a esperança do DL, vai ser a intensidade que a gente definiu anteriormente, e também a gente sabe quanto que é a esperança aqui do DCI. É exatamente aqui as intensidades dos processos de Poisson que a gente escolheu aí dentro da nossa simulação anteriormente. Então, dado o estado das camadas, né, são drifts condicionais, porque aqui eu condicionei no fato que a gente sabe exatamente o estado dessas camadas. Por que a gente tem que saber o estado das camadas? Porque aqui a gente pega profundidade, né, profundidade de livro, e isso depende do estado do livro atual. Mas daí a gente substitui as esperanças pelas intensidades constantes, e a gente tem aí os drifts do preço e do spread condicionalmente ao livro do mercado. O que, por exemplo, saber um drift instantâneo, dado que você tem conhecimento do livro, e conhecimento do livro a gente pode ter comprando dado da Bloomberg, por exemplo, é importante. Se a gente tem um drift instantâneo, isso pode, por exemplo, dar para a gente se a gente quer comprar ou vender um ativo em alta frequência. Aqui eu deixo as referências. Na verdade, aqui é o livro que eu estou usando, mas esse capítulo do livro, né, toda essa apresentação foi baseada nesse paper. Na verdade, o capítulo desse livro que deu a origem a essa apresentação é uma cópia, literalmente, desse paper, que é um paper bem sofisticado, escrito em 2013, e que foi a primeira tentativa de formalizar matematicamente essa modelagem de um livro de compra e de vendas, né? Na apresentação anterior, eu dei alguns modelos baseados na física, que não eram tão matemáticos, e daí esse cara aqui, esse matemático francês, ele tentou dar essa definição formal quando a gente tem esses processos de Poisson. E mais para frente a gente vai ainda aprimorar e vai botar daí a gente vai dar como input não processos de Poisson, mas processos mais realísticos em relação aos dados empíricos. E daí a gente vai ter modelos extremamente fortes do mercado. Mas seria isso a apresentação de hoje. Ficou extremamente densa, eu não tive tanto tempo de organizar ela, mas dado que o conteúdo é denso, eu também achei até apropriado aí ter um pouco menos de slides. Ficou alguma dúvida? Não, acho que ficou bem claro, viu? Infelizmente, eu tentei focar realmente na essência, né, da modelagem, porque notação matemática
a gente não tem como escapar dessa densidade aqui. Mas a essência era tentar deixar claro mesmo a dinâmica da coisa. Eu acho que a ideia ficou bem clara, né? Agora, Ah, sim. eu acho que é o que importa por enquanto. Com certeza. Uhum. Porque toda essa notação mesmo é só pegando, só né, fazendo a digestão muito lenta dela para ficar muito claro. Bem, eu vou então parar a gravação.